eu sou Isabel Miranda, sou médica ortopedista. Eu sou Francis Neis, educador físico, e esse é o Artocast, o seu podcast de saúde articular. Aqui a gente vai falar sobre saúde da sua articulação e sobre função da sua articulação. Mas como este é o primeiro podcast que a gente está fazendo, Isabel, fala um pouquinho mais sobre você. Então, Francis, eu sou médica, tá? Sou ortopedista e apaixonada por ensino, tá? Então, eu venho de uma família já, minha mãe era professora de séries iniciais, né? Então, a vida inteira, aquele negócio de ensino, tu tem que ler, tu tem que estudar, tu tem que ensinar. E eu aprendi que a gente aprende mais ensinando também, né? Então, eu fiz depois que eu terminei a ortopedia, eu fiz um mestrado em ensino nas ciências da saúde e eu descobri que eu, acho que da genética talvez, ou da criação da minha mãe, eu sou apaixonada por ensinar. E aí a gente teve essa ideia, né, de começar a ensinar as pessoas um pouco mais a cuidar da saúde da articulação delas. Então por isso que a gente se uniu aí para fazer esse canal aqui no YouTube e falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas conta de ti agora, Francis, qual que é o teu propósito aí nessa nossa nova ideia? Bom, eu fiz educação física um pouquinho tarde, né, comecei um pouquinho depois, quando eu comecei a sentir que meu corpo estava jovem na idade. Mas eu sentia dor, eu me sentia despreparado, eu não conseguia correr uma quadra, eu estava me sentindo velho. Sedentário, né? Paradão. Com 20 anos. Eu me formei em outra área, mas você fala para outro dia. Daí eu fiz educação física e dentro dos meus atendimentos, eu comecei a sentir a necessidade de ter um cuidado mais específico com as pessoas. E aí eu fiz a minha formação em fisioterapia. Então eu fiz uma pós em fisioterapia para agregar valor ao trabalho que eu já apresentava no consultório. E gostando do movimento, aprendendo a me cuidar, ganhando muito com o condicionamento físico que eu ganhei ao começar a treinar e a começar a estudar, a gente pensou em fazer esse projeto justamente para trazer essa clareza que hoje nós temos, porque cuidamos melhor um do outro, né? Cuidamos melhor dos nossos pacientes e trocando ideias, trocando figurinhas, a gente agrega muito valor, porque como a gente falou antes, eu trabalhando função, e eu trabalhando em saúde articular. Isso vai trazer um retorno muito positivo. Sem dúvida. Mas o retorno para quê, né? A gente quer falar principalmente para vocês sobre artrose. O que é artrose, galera? Então, eu quero trazer para vocês aqui uma explicação que eu uso muito para explicar artrose, porque é o principal tema aqui desse canal. Artrose é o desgaste da articulação. De qual articulação? De qualquer uma. Da articulação entre um osso e outro, seja no dedo, na mão, no cotovelo, no quadril, no joelho, no tornozelo, né? Então, artrose é o desgaste. Tá, mas por que uma articulação desgasta? Então, sempre que um osso encontra o outro, e eu trouxe aqui hoje 2 ossinhos para explicar um pouquinho para vocês, que é o fêmur e a tíbia, tá? É uma articulação do joelho aqui, só para exemplificar, tá? Então, considerando uma articulação é um encontro de 2 ossos, tá? Sempre que um osso encontra o outro e tem grau de movimento, a gente vai ter, recobrindo ele aqui aqui é só um esquema, né? Então não tem, mas recobrindo ele uma camada de cartilagem. Como se fosse a cobertura de um bolo. O bolo é o osso e tu bota uma cobertura e fica aquela cobertura bem lisinha. Isso é a cartilagem. Tu vai ter a cartilagem tanto aqui na parte do fêmur, quanto na parte da tíbia, que tu vai ter cartilagem também. Isso vai acontecer entre todos os ossos, entre as nossas falanges, no dedo, entre os ossos do nosso cotovelo, no nosso ombro, no nosso joelho, que eu estou mostrando aqui, no quadril. Então, sempre que um osso encontra o outro, tem grau de movimento, a gente vai ter essa cobertura de cartilagem. Além de dizer que a cartilagem é como se fosse a cobertura de um bolo, para vocês entenderem que quando a gente larga aquele brigadeiro lisinho em cima de um bolo, ele vai ficar liso, bonito e cobrindo, eu gosto muito de comparar a cartilagem com o asfalto da estrada. Mas o que isso tem a ver? O que asfalto tem a ver com cartilagem? Tudo a ver. Por quê? Todo mundo aqui, quase que 100% das pessoas, anda de carro. Então, vocês já andaram no asfalto e sabem como é que é um asfalto bom e um asfalto ruim. Então, assim, eu gosto de dizer que quando a gente nasce e a nossa cartilagem é novinha, quando a gente é jovem, a nossa cartilagem é lisa e perfeita, né, como a mãe fez, vamos dizer assim, né, na barriga lá, a cartilagem vai ser lisa, igual o asfalto. Quando o asfalto é recém-feito, ele é lisinho, a viagem passa que a gente nem sente, né, não tem aquele atrito do movimento, é uma maravilha. Mas o asfalto vai gastando. Passam-se os anos, passa carro, passa caminhão, movimento no asfalto. A mesma coisa acontece na nossa articulação, movimento, impacto, né, de caminhada, de corrida, de viver, a vida causa impacto. E aí, quando você vai tendo esse movimento progressivo, né, no asfalto, o que acontece?
abre um buraquinho. E aí quando o carro passa, já não é mais aquele movimento liso, já tem aquele solavanco. Mas aquele buraquinho não vai abrir só aqui. Tu tá gastando a estrada por inteiro, abre um buraquinho lá adiante, outro lá, segue passando carro e caminhão, esse buraquinho que abriu aqui vai aumentando. A mesma coisa acontece na tua articulação, gente, a mesma coisa. Então, se tu começou a ter um desgaste, abriu um buraquinho, claro que não é um buraco desse tamanho, é um buraco proporcional na tua articulação, mas abriu um buraquinho pequeno aqui na tua articulação, pode ter certeza que se tu não te cuidar, tu não fizer o cuidado que a tua articulação precisa, vai abrir outro, esse aqui vai aumentar, tá? Então é isso que a gente quer trazer aqui nesse canal, educar, ensinar vocês tudo que vocês precisam saber para cuidar da tua articulação e ter uma vida realmente assim, não só boa em termos de qualidade de vida, mas uma vida funcional, né, Francis? Função é tudo que tu precisa para realizar os teus sonhos. Se o teu sonho é viajar para seja para onde, tu precisa de função para te movimentar, para chegar lá, para passear, para caminhar. Se o teu sonho é trabalhar, construir uma empresa, tu precisa de função para poder realizar. Então, fala um pouco para mim, Francis, sobre, agora que eu já disse o que é artrose, e se eu chego com um paciente meu que tem esse início de desgaste ou um desgaste mais avançado, e eu digo para ele assim, cara, para tu ter um cuidado melhor da tua articulação, uma das partes fundamentais do tratamento é tu ter força muscular para diminuir a sobrecarga na cartilagem, no osso, porque com um músculo forte em volta do osso ele vai absorvendo esses impactos. Então aí eu te encaminhei um paciente meu para treinar lá contigo. Como é que tu avalia? Como é que esse paciente chegou para ti? Ele tem um desgaste, como é que tu avalia para saber se esse desgaste está sendo dos dois lados ou um só, enfim, teu trabalho, conta um pouquinho. Perfeito. A pessoa assim que chega para mim, a gente vai conversar, eu vou ter o laudo que a Isabel vai me mandar, isso ajuda bastante, então as orientações que ela vai me passar eu tenho que levar em consideração, mas o mais importante é eu conseguir entender como aquela pessoa chegou naquele estado. Você citou antes do exemplo do asfalto, e para minha função, o que mais importa é quem passou por esse asfalto. Se esse asfalto foi movimentado por motos, o desgaste é muito diferente de quando tem movimento de caminhões. A aceleração desse processo de desgaste, da abertura de buracos, como foi citado, vai ser totalmente diferente. Vai ser antecipado ou vai ser postergado? O que vai acontecer? Se a pessoa chegou para mim, eu vou pedir para ela fazer algumas coisas. Além da nossa conversa inicial, eu vou pedir para ela caminhar. Vou pedir para ela caminhar, vou observar ela caminhando de costas, vou pedir ela caminhar olhando para mim, de frente, vou pedir para ela fazer movimentos que sejam naturais para ela. O movimentar do corpo dela vai me mostrar como estão as funções dela. Se ela está com o ombro mais elevado em relação ao outro, se ela pisa com o pé mais aberto em relação ao outro, tudo isso vai me mostrando como ela está. Porque isso também é uma questão de compensar, né? Às vezes tu pisa com o pé um pouco mais aberto que o outro, porque tu tem mais força de um lado que no outro, e tu tá de alguma forma compensando, e isso tá fazendo que tu sobrecarregue alguma articulação. Então é muito comum quem tem artrose, por exemplo, no joelho direito, desenvolver artrose no quadril esquerdo. Mas, claro, você vai gastando o corpo por inteiro, mas se a tua artrose está mais acentuada no joelho direito, tu acaba piorando também no quadril esquerdo, no tornozelo esquerdo. Tu vai fazendo meio que um zigue-zague, assim, a gente às vezes observa muito isso, porque tem essa compensação. Exatamente. Como que tu vai corrigir um paciente que compensa? Tu tem que avaliar, né? Exato. A partir de eu olhar o movimento da pessoa, eu consigo identificar onde houve, né, a primeira lesão. E se já tem um buraco na pista, vamos usar de novo o exemplo que tu deu do asfalto. Se tem um buraco na pista, o que tu faz? Tu passa pelo buraco? Não. Você vai evitar o buraco. Perfeito. E vai acontecer o quê? Tu vai abrir buraco em outro lugar. E isso vai acontecendo em cadeia, isso vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque você está compensando. Tu te protege para não sentir a dor e aí tu joga para outro lugar, né? Gerando dor em um novo local, gerando novamente o desgaste, acelerando esse desgaste, esse prejuízo. E ao invés de tu usar adequadamente o teu asfalto, você está cada vez piorando mais o uso dele. Então eu avaliei a pessoa está para mim, ela caminhou, eu conversei com ela, perguntei para ela como é a rotina dela e como ela usa o corpo dela, eu vou poder prescrever um treinamento que gere adaptações positivas, adaptações que vão trazer resultados benéficos, ensinar essa pessoa a usar o corpo dela no dia a dia. A primeira parte do treinamento é observar, entender a necessidade da pessoa e fazer com que ela exerça essa função que ela precisa com o corpo dela de uma maneira
mais eficiente, que não gere sobrecarga, que ela não fique passando em cima do buraco para aumentá-lo, mas que ela ande de maneira que dê tempo para esse buraco cicatrizar, que ele se recupere. Isso é muito importante, né? Eu faço uma avaliação também dos pacientes quando chegam no consultório pra mim. E, cara, uma coisa que eu avalio muito é o paciente... o paciente é uma máquina, né? O corpo é uma máquina de movimento, né, Francis? Então, eu gosto que vocês entendam, gente, que tu não vai chegar pra mim, eu sou ortopedista, e eu vou olhar só pro teu joelho, eu vou olhar só pra tua articulação. Vocês precisam começar a entender que o nosso corpo, ele é uma máquina de movimento, né? E o ser humano, ele tem diversas funções. E eu não posso, só porque eu sou só ortopedista, olhar só pra tua articulação. O meu paciente, ele vai ser avaliado de uma maneira integral. Cada vez mais a gente tem a medicina integrativa aí, né, mostrando a importância de olhar para o indivíduo como um todo, tá? Então a gente tem que avaliar que é muito importante se ele tem alguma outra disfunção que tá levando aquela artrose. Por que o cara desenvolve artrose? Só porque ele gastou? Porque tem movimento. Ele se mexe e vai gerar artrose sempre? Sempre é igual? Todo mundo vai desenvolver? Como é que é isso? Então hoje a gente sabe que pessoas em torno dos 60 anos, né, se a gente pegar a população mundial, né, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, considera a artrose a doença mais importante do mundo, a doença articular mais importante do mundo. Pessoas com 60 anos, 44 a 70%, é um dado um pouco impreciso, mas em torno aí, vamos botar em torno de uns 50, 55%, já tem desgaste articular. Cara, 60 anos é o início que tu tá começando a aproveitar a tua vida. Com 70 anos, 85% das pessoas têm desgaste articular comprovado no raio-x, entendeu? Então, como que eu faço para ter esse desgaste, mas eventualmente viver, vai gastar o corpo, mas não ter dor, né? Não ter perda de função, perda da minha qualidade de vida? Eu avalio o meu paciente e vejo se ele não tem, por exemplo, uma síndrome metabólica, ele não é uma pessoa obesa, ele não é uma pessoa que está sedentária, ele não é uma pessoa que às vezes tem um colesterol alto, que pode estar levando a ele tem processo inflamatório maior dentro da articulação, mais radical livre, porque ele não está cuidando da saúde metabólica dele, né? Então isso é uma coisa que vocês precisam se atentar. O corpo humano é uma máquina de movimento, e você não é só uma articulação para mim. Eu preciso te avaliar por inteiro. E esse trabalho é muito legal quando ele é feito de forma multidisciplinar, né, Francis? Como é que tu avalia a relação do médico do ortopedista com o profissional educador físico ou fisioterapeuta? Tu tem dificuldade, às vezes, de ter essa conexão? A gente é um parceiro de negócio, né? Então eu gosto muito de trabalhar junto com os outros profissionais de uma forma interdisciplinar. Eu acho que só agrega pro meu paciente. Mas tu tem dificuldade, às vezes, com alguns profissionais que te mandam assim, não pode fazer mais movimento. O cara, fui no médico, doutor, eu tenho diagnóstico de artrose, o cara disse que eu não posso mais correr, não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo. Como é que é pra ti, na tua prática? Como é que tu recebe esses pacientes? Perfeito, Isabel. O que a gente vê muito, o que se via muito, é o medo. Usar o medo como uma ferramenta de tratamento. Eu peguei um paciente com artrose, vai pegar lá na clínica, vai fazer um laudo e dizer para ele, cara, tu não pode mais fazer agachamento, porque o movimento de agachamento vai arrebentar com o teu joelho. Esquece o futebol, para de caminhar, correr, não vai correr mais, porque tua articulação já está prejudicada. Quando muitas vezes esse futebol, esse treinamento era o único momento que a pessoa tinha no dia dela para espairecer a cabeça, para estar se divertindo ali, né? Muitas vezes, né, Francis, o futebol, um treinamento, jogar, fazer um esporte, alguma coisa, é o único momento que a pessoa tem de lazer. Às vezes aquilo ali é a terapia dela, né? E aí a gente não só tá fazendo com que o paciente pare, porque a gente acha, né, o médico acha que o movimento não é bom ou que algum movimento não é bom, e aí, em vez de ensinar o cara a fazer o movimento da forma correta, a reabilitar ele para que ele possa fazer o que ele gosta, o cara gosta de jogar bola, entendeu? Ele possa fazer isso, o médico vai lá e fala, não, tu não pode, né? E aí o cara vai só piorar, porque daí eu digo, eu não posso porque eu quero preservar a articulação do cara, mas o cara vai ficar mais fraco, o que piora a articulação dele, mais gordo, o que aumenta a carga em cima da articulação dele. Pô, isso... Agora a gente já tem na literatura, tu consegue identificar que o sedentarismo é um fator de prejuízo articular.
É um fator que vai contribuir para essa lesão. Se a pessoa já tem uma artrose, parar de se movimentar, não está em questão. Ela precisa de movimento. Tua articulação precisa de movimento. É o movimento saudável que tu precisa. A pessoa joga futebol. Ela está tendo desconforto ao jogar futebol. E o médico diz que ela não vai mais jogar futebol. Ela não vai só perder o momento de lazer, mas vai perder uma oportunidade de aprender a fazer do jeito certo. Então, se tu tem uma lesão articular, não é questão de tirar, é questão de dosar. Qual a intensidade, qual é o volume de futebol que tu está tendo? Tu jogava 3 vezes na semana, tu fez a reabilitação, tu veio para o treinamento, quem sabe tu vai voltar a jogar 10 minutos numa partida por semana e vai aumentando esse volume com o tempo. Tu não precisa voltar a jogar 3 vezes na semana. E assim, e vou mais além, né, Francis? Aquilo ali, às vezes tu vai precisar parar um tempo, dependendo do tipo de esporte que tu pratica, né? Mas assim, a ideia não é tirar a pessoa do que ela gosta de fazer, da atividade dela. Pra mim, pelo menos, o que eu gosto na minha prática é que o meu paciente possa fazer tudo o que ele quer. Então assim, meu paciente gosta de viajar, gosta de jogar bola, eu vou fazer o máximo que o meu trabalho tem a oferecer para que ele possa fazer o que ele quer. Eu tô ali pra ele fazer o que ele quer. Às vezes, dependendo do grau, né, de artrose, depois a gente vai fazer um podcast sobre grau de lesão, mas assim, dependendo do grau, se a pessoa tem um grau de artrose mais avançado, para que ele possa fazer o que ele quer, às vezes eu vou precisar fazer uma infiltração, fazer uma prótese, mas o meu objetivo não é não operar, não fazer uma prótese. Claro, o meu objetivo é que a pessoa tenha a melhor função possível. Se isso vai ser com treinamento, se isso vai ser só com uma infiltração, se isso vai precisar de um procedimento, isso aí tudo a gente vai ter que ir alinhando de acordo com a expectativa de vida do meu paciente também. Que sentido? O que ele quer fazer de movimento? O que ele demanda? Né? E aí a gente vai oferecendo o melhor tratamento. Mas mesmo, gente, que vocês optem por fazer uma reabilitação cirúrgica da lesão de vocês, porque já está num grau mais avançado, sempre tu vai ter uma recuperação muito melhor quando tu faz um bom treinamento físico antes. Todo meu paciente que vai pra cirurgia, ele faz fisioterapia antes, tá? Pra ter força. As pessoas me dizem, quanto tempo vai demorar pra eu me reabilitar? Cara, o jeito que tu entrar na sala de cirurgia é o jeito que tu vai sair, só que com uma prótese. Então assim, se tu entrar com força muscular, tu vai sair com força muscular, tu vai estar caminhando no outro dia, meu querido. Claro, dor ali da cicatrização, mas uma recuperação muito mais tranquila. E a mesma coisa, se tu não quer nunca passar por uma cirurgia, tu tem que começar cedo, tu não pode ficar com o teu corpo parado, tu tem que evoluir o movimento em constante cuidado, né, com a tua articulação. Perfeito. Eu vou aproveitar o assunto que você estava trazendo, Isabel, e vamos falar um pouquinho da nossa região. Por aqui o pessoal gosta muito do pádel, mas isso envolve qualquer outro esporte, basquete, vôlei ou qualquer outra modalidade. Vamos usar o pádel como um exemplo. Uma pessoa que chegou para ti, que tem um desgaste articular, tem uma lesão instaurada, ela foi diagnosticada, como é que tu vai orientar essa pessoa que ela anseia por voltar a praticar o pádel, em exemplo? Vamos usar esse exemplo clínico. Então, fala um pouquinho para nós dessa relação que eu teria com esse paciente, de ele chegar no consultório, te relatar, você diagnosticou que ele está com essa lesão articular, mas como você vai orientá-lo? Eu gosto de dizer, Francis, que a academia é o segundo esporte de todo esporte. Então, por exemplo, se tu gosta de jogar pádel, tu vai precisar fazer um fortalecimento específico para os músculos que são mais usados no pádel. E, por exemplo, assim, o pádel ele tem muita trava. Então, a quadra, o joelho fica bastante sobrecarregado. Embora o pessoal fale muito sobre fortalecimento de antebraço, extensores, por causa da raquete, dá muita epicondilite, né? Mas, assim, o joelho ele sofre bastante impacto porque a quadra, pra tu fazer a parada do movimento, é que nem o drible no futebol, né? Então, tu acaba tendo que ter esse cuidado. Então, não pensa que, mas eu faço lá os meus extensores pra ter a força da raquete, mas tu tem um profissional que tá te olhando de forma integral, que tá avaliando, tipo, se tu joga pádel, tu tem uma sobrecarga no joelho. Mas eu não tenho dor ainda. Mas tu tá sobrecarregando, tu tá melhorando isso, cuidando pra que tu faça um fortalecimento focado para que essa sobrecarga não seja tão acentuada. Então eu vou falar pro meu paciente, academia é o segundo esporte de todo esporte. Gosta de jogar futebol? Tem que fazer academia e fortalecer o que é específico. Pádel, a mesma coisa, né? E aí tu tá recebendo lá quase todos os meus pacientes, porque, cara, eu sou uma fã da musculação, da alimentação,
tá? Eu gosto de tratar os meus pacientes com o mínimo de invasão possível. Perfeito. E a gente trazendo isso, eu gostaria de fazer um parênteses. Se você olhar para um atleta, ele vai ter 30 anos, vai finalizar a carreira dele, 30, 35 anos. Vamos pensar no futebol, que é um exemplo que a gente vê na mídia muito mais fácil. E essa pessoa não necessariamente vai estar saudável. E aí eu trago para a questão de função. Usar pouco é ruim. A gente falou agora há pouco do sedentarismo ser algo ruim para a tua articulação. Usar demais também é ruim. Então não só basta a gente falar com essa pessoa, trazer esclarecimento para essa pessoa sobre como usar essa articulação, dar função, ensinar ela a usar o corpo, se ela usar em exagero. Os exageros com o corpo vão muito além de tu para treinar todos 7 dias por semana e participar de competições. Eu estou falando de exageros de ficar sentado 10 horas no teu dia. Essas adaptações articulares vão também trazer prejuízos. Sem dúvida. Quando a gente fala de exagero, o pessoal pensa muito, mas eu não sou um atleta de elite, eu não corro todos os dias. Mas, cara, às vezes, tu ser um cara que fica sentado de elite, né? Tô brincando. Sentador de elite, que tu fica o dia inteiro no escritório, cara, tu tá aqui que nem a gente, né? A gente fica muito sentado, tu até não na tua prática, mas eu muito, assim, a gente que atende escritório, consultório, fica bastante sentado. E eu gosto muito de dizer que se a gente não faz fortalecimento, a gente vai... Como é que eu começo o meu dia, Francis? Eu começo meu dia assim. Como é que eu termino o meu dia? Não precisa ser meu dia. Como é que tu termina 5 minutos depois? Quanto mais fraco tu tá, mais desgaste, mais cansado tu vai ficar, mais rápido tu vai perder a energia para aquilo. E o nosso corpo, ele não quer desperdiçar energia à toa. Então tu tem que estar muito forte para fazer o movimento correto, mesmo quando tu está cansado. E eu digo assim, os pacientes, mas eu não tenho demanda de esforço físico, eu só fico sentado, não tenho muito esforço no meu serviço. Mas, cara, pra tu fazer um movimento, tu usa teus músculos, certo? Pra tu ficar sentado, tu tá usando um grupo muscular que sustenta a tua coluna pra te manter aqui, um grupo muscular que tá sustentando dessa forma, fletida as tuas pernas, e é o mesmo grupo muscular que tu tá usando ali por 10, 12 horas. Então, tipo assim, tu tem um esforço grande daquele grupo muscular. E se o teu peso é alto, tipo, se o teu peso corporal é alto, o teu tronco é pesado, cada vez é um esforço maior para aquele músculo. Os mesmos músculos. Então, mesmo para ficar sentado, se for por um período longo, tu precisa sim fazer um fortalecimento para ficar sentado. Então, não pensa que tu precisa fazer... mas eu digo que a academia é o segundo esporte de todo esporte. Inclusive de ficar sentado, né? Se você é um sentador de elite que passa 10 horas do teu dia sentado, você precisa trabalhar o teu corpo para compensar essa adaptação, esse estresse que você está gerando nele. Você potencialmente vai desenvolver várias adaptações articulares, várias adaptações posturais. E são essas adaptações que vão fazer você usar errado o seu corpo. E é esse uso errado, de maneira crônica, de maneira a durar muito tempo, que vai trazer você para o nosso consultório por causa de uma lesão, por causa de uma artrose. Por causa de uma dor nas costas, muitas vezes, né? Então, isso com certeza, né? Agora, me conta, Francis, quanto tempo eu encaminhei meu paciente para ti, né? Ele chega lá, foi sentador de elite a vida inteira, vamos dizer, né? Chegou pra mim lá com uma dor nas costas, tá com uma artrose na coluna ou alguma coisa similar, e eu mandei pra ti. Ele disse, não, cara, tu precisa começar a te movimentar, ganhar força nesses músculos, inclusive pra ficar sentado. Chegou lá pra ti, quanto tempo? Ele vai dizer assim, quantas sessões eu tenho que fazer, né? Eles gostam muito de perguntar a fisioterapia, quantas sessões eu tenho que fazer? Quanto tempo pra eu melhorar essa dor, né? Bom, Isabel, eu vou começar falando sobre essa integração agora da educação física, porque, como a Isabel citou, se fala muito em sessões, porque a fisioterapia tem essa parceria muito forte, muito próxima. O educador físico seria o estágio final da coisa, tu pegar o paciente que já está reabilitado na fisioterapia e conduzir esse paciente para ele nunca mais voltar, para ele não precisar voltar no teu consultório, para ele não precisar voltar na fisioterapia. E aí o tempo vai ser o quanto de saldo tu tem na tua conta, o quanto de saldo tu tem de músculo, o quanto tu já trabalhou teu corpo de maneira eficiente. A pessoa nunca treinou, é sedentária, tem 60 anos. 50, 60 anos. 60 anos. E vai chegar pra mim e dizer assim, eu quero fechar um pacote contigo de 6 sessões para me reabilitar.
Não é assim que funciona. Ficar um mês treinando é suficiente? Um mês treinando, não, eu vou definir o projeto verão que começa em novembro. Gente, não vai fechar a conta. Então, esse tempo é relativo a como tu se cuidava. Se essa pessoa é sedentária, eu vou passar um período de tempo, de 1, 2 meses, só trabalhando como ela usa o corpo dela, como ela senta de maneira correta, como ela levanta de maneira correta, como ela brinca com o cachorro, com o gato, com o filho, com o neto. Como é a postura dela, A postura dela. E só de melhorar a postura, a gente está falando de 2 meses, ela já vai ter uma melhora. Sem dúvida. Por quê? Vai sobrecarregar menos a articulação dela. Vai saber identificar a dor que ela está sentindo, quando ela vai começar a sentir. Porque a gente estava falando de sentar agora há pouco. E o sentar traz uma tendência a ter dor lombar. Se tu sabe que o sentar te traz uma tendência a dor lombar, tu tem consciência disso, tu não vai ficar sentado a ter gerador. A gente tem que dar um jeito de proteger. Tu pode até ficar sentado por várias horas, mas se ficar sentado exige do mesmo músculo por 10 horas, esse músculo que está sendo exigido, ele tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte, ele tem que ser muito alongado, porque quanto mais curto esse músculo, maior a tensão nas articulações. E essa tensão extra que vai gerar vai causar dor. Então, para compensar, precisa de um bom trabalho de alongamento, precisa de um bom trabalho de identificar. Pô, se tu tem mais alongamento de um lado do que em relação ao outro do teu corpo, se tu tem mais força de um lado em relação ao outro do teu corpo, isso é sim do histórico, isso é de como tu vinha usando o teu corpo. Mas quando tu chega quando tu chega pra treinar, que tu vai cuidar do teu corpo, que tu resolveu melhorar o teu sair do sedentarismo, eu preciso deixar teu corpo em harmonia, o mais equilibrado possível. É isso que vai trazer resultado. Porque se a pessoa vai ter 60 anos, vai viver no mínimo 30, com dor. Já foi aquele tempo, né, dos nossos bisavós, avós, que se morria lá com 60 e poucos anos. O cara trabalhava até os 50, se aposentava, já estava na finaleira, né? Hoje em dia, galera, a nossa expectativa de vida aumentou muito. As pessoas estão vivendo até 90 anos, 100 anos. E a tendência é os nossos filhos viverem muito mais. Então, como é que a gente vai chegar lá, né? Como é que a gente vai desempenhar as nossas funções? A gente pode até se aposentar, ter questões financeiras, mas o teu corpo não se aposenta. Teu corpo não pode parar, né? Então, esse movimento para tu chegar na vida adulta, né, na idade mais avançada, sem dor, te movimentando, fazendo as tuas coisas, podendo limpar tua casa, o básico, não digo fazer um faxinão, mas limpar tua casa, fazer tua comida, ficar ali em pé 1, 2 horas, fazer tua comida sem ter dor, né? Caminhar, segurar teu neto no colo, cara, isso aí é uma coisa maravilhosa. Tu teve filho agora, né? Sim, tenho duas pequenas. 2 pequenas, como é que é a tua mãe com elas? Eu fiquei sabendo que esse dia encontrei tua mãe na academia e ela me disse assim, depois que o Francis teve a Aurora, que é a primeira filha do Francis, eu disse pra ele, Francis, eu quero treinar bem forte os 2 lados, porque logo tu vai ter outra e eu vou ter que segurar assim. E aí, como é que foi isso? Como é que é? Tua mãe treina contigo, né? Minha mãe treina comigo há bastante tempo e vou ser sincero, ela é um dos grandes incentivos pro trabalho que eu faço hoje. Então, quando a minha mãe se queixava de dor no quadril, não tinha esse esclarecimento que a gente está tendo agora, não tinha essa proximidade e essa integração de vários profissionais falando sobre o assunto. Era muito distante antigamente. Muito distante. O médico falava que o educador físico estava lesando a articulação porque o cara queria fortalecer, mas o cara às vezes também não entendia a forma correta de fortalecer sem tanto prejuízo articular, e aí causava essa distância que só prejudicou e atrasou o avanço da medicina, da saúde articular, né? Exato. E aí que surgiu o meu interesse. Eu pensei, como eu vou cuidar da minha mãe? Como eu vou treinar a minha mãe? E um fato curioso, eu comecei a dar treinamentos no CrossFit. E aí, como eu vou treinar minha mãe no CrossFit, no ambiente de CrossFit, uma box de CrossFit, como eu vou fazer isso sem prejudicar ela? Porque já tinha uma fama negativa em relação à modalidade. O CrossFit tem muito preconceito, né? Muito preconceito. E sabemos, nós dois, né, por apreciar a modalidade, por gostar de praticar essa modalidade. Eu sou crossfiteira, pra quem não sabe, né? Que não é sobre o que você faz, é como você faz. E aí a gente fala muito assim, o pessoal fala muito que o CrossFit lesiona, agora que tu falou de CrossFit, vou aproveitar, né? O pessoal fala muito que o CrossFit lesiona, mas será que lesiona mesmo? A gente sabe que o CrossFit está longe de ser dos esportes que mais lesionam. Lembrando, gente, CrossFit é um esporte competitivo, de velocidade. Então, a academia e o fortalecimento muscular focado é o segundo esporte de todo esporte, né? Inclusive do CrossFit. Mas o CrossFit ainda é um pouco mais parecido, vamos dizer assim, com a academia do que um paddle, do que um futebol, que não usa o corpo por inteiro, né? Mas assim, o pessoal tem muito preconceito e diz que o CrossFit lesiona.
Mas o que lesiona, galera, não é o CrossFit. O CrossFit é um excelente exercício físico, Perfeito. é maravilhoso. Ele usa e te ensina a ganhar força no teu corpo por inteiro. Ele desenvolve muito o alongamento, porque tem a parte da ginástica. O CrossFit desenvolve muito a tua capacidade de performance, de força, através do LPO, né? Então, o que a gente tem que aprender? Não é, meu paciente não pode fazer CrossFit porque isso piora a artrose, não sei o quê. Não é isso, galera. É como fazer. E como fazer é, se tu tá num esporte que exige velocidade, tu tem que ganhar uma coisa que é o que eu digo muito para as pessoas. Consciência corporal. Perfeito. Cara, tu tem que entender que tua velocidade, tu pode aplicar a velocidade lá e tal pro teu treino pra ir melhor, ganhando performance, desde que isso de forma alguma prejudique a execução do exercício. Executar exercícios de forma errada é o que eu vejo que mais lesiona em quem treina. Qualquer esporte. CrossFit, pádel, né? Musculação? Musculação. Cara, o que a gente vê de gente que vem da musculação, né? Às vezes, eu aprendo muito com o Francis, galera, e eu transponho isso pro meu consultório. Às vezes eu digo pro meu paciente assim, cara, às vezes tu tem uma dor mais nesse joelho, e aí quando tu vai fazer, por exemplo, uma máquina extensora na academia, tá? Bom exemplo. O que o cara faz? Ele tem dor no joelho, ele faz a extensora bilateral, ele, vou reduzir a carga, aumentar as repetições para diminuir a sobrecarga. Mas ele tem dor em um dos joelhos, então o que ele vai fazer? Ele tem uma condromalácia, por exemplo. O que ele vai fazer? Inconscientemente ele não percebe, mas ele tá jogando muito mais carga pro lado que não tem dor. Então o que eu aprendi contigo? Sempre trabalha equilíbrio e unilateral. Faz com que aquele cara trabalhe o unilateral na extensora. Pode até trabalhar depois o bilateral junto, mas faz ele fadigar o unilateral, por quê? Explica melhor como que é isso, assim, qual que é a importância disso? Vou só falar sobre a modalidade, né? A gente estava falando de lesão, o CrossFit tem essa fama, se fala muito das lesões no CrossFit, mas o que machuca não é a modalidade, gente. O que machuca é o movimento executado de maneira errada. E às vezes as pessoas... E tu já foi coach de CrossFit, né? Eu fui coach de CrossFit, eu tive o privilégio de ser coach de CrossFit e vou falar, o que me trouxe para esse trabalho que a gente está fazendo agora foi ter sido coach de CrossFit. Foi esse olhar que a modalidade traz para integrar o corpo em suas várias funções, suas várias valências. Tu não vai treinar CrossFit só para fazer rápido. Tu tem muita coisa a aprender. E foi esse olhar que, amadurecendo ele, me trouxe para cá. Então, tomar cuidado de como você usa teu corpo. Isso é o mais importante para a gente pensar em lesão. Então, vai para uma sala de musculação, vai fazer musculação, tem que fazer do jeito certo. Tem que fazer do jeito certo. Tu tem um histórico, tu vem de uma forma. E para fazer do jeito certo, precisa de orientação, né? Ninguém nós sabemos, nem nós nascemos, então a gente vive em constante estudo. Exato. Então, assim, você ter a oportunidade de estar sendo orientado aqui, mesmo no nosso canal, a gente vai trazer orientações para vocês poderem entender melhor o que vai te ajudar a não piorar a tua artrose, a não piorar as tuas lesões. É muito rico, cara. Então aproveita esse conteúdo, sabe? E aí eu queria só que tu terminasse a resposta, porque a gente falou bastante, né? Do negócio de quando fazer o exercício unilateral. Isso eu acho muito legal. Quando você tem uma lesão, a gente falou no decorrer desse podcast, a gente já falou sobre isso, a gente vai adaptando o nosso corpo. E quanto mais tempo tu passar com essa lesão, mais tempo tu vai adaptar ele. Então, um dos teus lados vai compensar aquilo. Pra quê? Pra você não sentir dor. Nós não queremos sentir dor, a gente vai fazer de tudo para não sentir dor. E às vezes a gente vai tirar uma dor nova, como a gente já comentou. Então quando eu vou usar um exercício no lateral, citou a extensora, eu vou pensar em várias coisas naquela situação. Porque quando a pessoa vai fazer no lateral, ela não vai perceber só que ela não tem força. Às vezes ela não tem força, mas ela não tem coordenação. E é legal porque também a pessoa fazendo, às vezes, um exercício de forma lateral, ela percebe como está assimétrica. Exato. Não só a sua força, como a sua coordenação, o seu equilíbrio. E aí eu citei a extensora porque é uma máquina comum assim, de academia, e joelho é uma das coisas que mais gera artrose, uma das articulações que mais tem, né? Então por isso que eu citei. Então vamos exemplificar então com a extensora. A pessoa está executando a extensora bilateral, mas ela tem uma lesão, ela vai usar mais um lado. Quando eu sugiro que ela faça no lateral, vai mudar a carga, com certeza, mas principalmente com a observação do lado que está mais fraco, do lado que tem a lesão, está executando, ela vai aprender a usar o corpo dela como um todo. Porque quando tu coloca uma pessoa usar o membro fraco, ela vai ter que se concentrar.
falou antes da consciência corporal. Isso vai trazer consciência corporal. A pessoa vai ter muita dificuldade de controlar aquele membro que está lesado. Ela vai ter medo, ela vai ter receio, ela já está com aquela musculatura inibida, porque se ela está com dor no joelho, quando isso vai ficar com uma limitação muito grande, ela não vai usar, vai estar sempre com tensão. Então, quando tu traz esse trabalho no lateral, de equilibrar o corpo, tu traz um trabalho que enriquece muito a forma da pessoa usar o corpo dela. Perfeito. Então é isso, né? Eu acho que falar sobre articulação, eu e o Francis somos apaixonados por estudar cartilagem, estudar o movimento da articulação, né, no teu caso. E a gente quer trazer cada vez mais conteúdos como esse, tá, galera? Então, quem curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, porque isso vai ajudar muita gente a poder trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui pra vocês. Esse foi um vídeo mais de apresentação, né, Francis, do canal, falar um pouco sobre o que é, qual que é o nosso propósito aqui, né, com esse conteúdo pra vocês. Mas deixa tua dúvida, se tu tem uma dúvida, comenta aqui embaixo, né, e se inscreve no canal que cada vez mais a gente vai trazer esse tipo de conteúdo. Então agradecer aí, Francis, essa parceria. Eu acho que já passou do momento da gente quebrar a barreira entre os profissionais. A gente precisa ser parceiro do educador físico, do nutricionista, de toda a equipe que está em volta do corpo, né? Assim como um carro, né? Já que a gente usou o exemplo do asfalto, precisa do cara da elétrica, do cara da mecânica, né? Do cara que troca o pneu. A gente também precisa trabalhar em conjunto. Então é um prazer poder fazer esse trabalho contigo, Francis. Uma honra minha também. Então vou deixar tu fazer isso. O educador físico próximo vai enriquecer muito, trazer outros profissionais como fisioterapeutas. Quanto mais a gente estiver entrelaçado nesse trabalho, vocês vão ganhar com isso. Quem tem artrose vai ganhar com isso. Quem foi diagnosticado para um tratamento vai ganhar com isso. Não estamos concorrendo. A nossa função aqui, o nosso propósito com que a gente escolheu fazer da nossa vida é cuidar das pessoas, é com que elas tenham melhor qualidade de vida. Que vocês que estão olhando para a gente agora, conversando com a gente, ter esse papo com a gente, nos permitiram entrar no dia de vocês e compartilhar o que a gente sabe com vocês, que vocês ganhem com essa conexão, que vocês ganhem com esse nosso trabalho. Sim. Nós somos apaixonados por o que a gente faz, você acabou de citar isso. Essa paixão é em melhorar a qualidade de vida das pessoas, é dar resultado para as pessoas, é com que elas melhorem o dia a dia delas. Então, traz a sua dúvida, comenta pra gente, nós vamos ficar muito satisfeitos em ajudar vocês. Com certeza. Então, a gente sabe que a artrose, como eu citei, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal doença articular do mundo, tá? Então, a gente quer, nesse canal, falar muito de artrose, falar muito de cartilagem. Vão ter vídeos que vão ser mais da parte médica e eu vou trazer um pouco mais de orientação para vocês sobre os benefícios de infiltração, os tipos de cirurgia para cartilagem e tudo mais. E vão ter vídeos muito legais e que eu acho que são assim, ó, os mais sensacionais, de dicas, de exercícios, como fazer para não se lesionar. Então assim, galera, um prazer entrar na casa de vocês, como o Francis falou. E fica ligado que a gente vai trazer conteúdo aqui toda semana. Se inscreve no canal e um abração pra vocês. Um abraço, gente. Tudo de melhor.